morning, students. Let's start our English lesson of the day. My name is Teacher Jessica, and in today's lesson we will continue talk about our daily routine. Yes, so please open your English books at page 61. Today is Wednesday and we are in June, and in today's lesson we will learn and continue talking about daily routines and study about simple present. Simple present, que é o presente simples, tá bom? Como eu expliquei pra vocês, quando a gente fala sobre a nossa rotina, o nosso dia a dia, estamos falando sobre o nosso present, né? O nosso presente. Então, por isso que eu vou usar o tempo verbal simple present, ok? Então, primeiro vamos ouvir aqui na presentation 1, number 4, temos aí um texto, Inside the Life of a Music Prodigy, e vamos ouvir atentamente para a gente poder estudar, né, a aula de hoje e fazer os exercícios. Let's go. My typical day? Are you ready to listen? Okay, let's start. On weekdays, I get up at 6:30 a.m. I have a quick shower and a big breakfast. I don't practice the cello before 7 a.m. because my sister complains. At 8, I go to school, but I don't catch the bus as we live near the school. I have lunch at home with my mum. She doesn't work, so she helps organise my time. I get home from school at 3:30 in the afternoon and do my homework until 6. I try to practice the cello for 3 hours during the evening, but I take a lot of breaks to watch TV, play on the computer, or chat to my friends. My mum says musicians go to bed early, so I'm always in bed before 10 p.m. At weekends, I listen to music or go out with my friends, but only if I don't have competitions or concerts. Great. So this is the girl that the test talking is about, and she described all the routine of her day. So you could listen and pay attention that she has a really full day. Ela tem um dia bem cheio, né? She has many activities during the days, and como vocês viram, she practices the cello, né? Ela pratica aí o violoncelo, que chama aí em inglês cello, pronúncia cello, ok? Então ela tem um dia bem atarefado, né? Ela faz todas as atividades, pratica o cello dela no horário aí que ela fala, e ela explica direitinho aí, e ela também menciona os horários em que ela fala disso. Então é comum quando a gente está falando sobre daily routines a gente mencionar que horas a gente faz isso daí, não é? Então, for example, I could say I get up, eu levanto at 6 o'clock. Ok? I do my homework at 3 p.m. E assim por aí vai de acordo com os seus horários. I have lunch at midday. Então, é comum as pessoas, ao falarem sobre their routines, say the hours, mencionei the hours. Se você esqueceu mais ou menos aí sobre as horas, não sabe como escrever direitinho ainda a hora em ponto, a hora pela metade, quando é 15, quando é 45, a teacher já deu essa aula no início do ano. É só você voltar no início do seu book que tem lá toda essa aula completa que vocês já fizeram, ok? Então, tá pedindo aí, read and listen to a typical day of Laura, a young cellist. Ela é uma jovem, né, violoncelista. Acho que é assim que fala. I don't know exactly. No glossary, vocês têm que preencher as palavras practice, complain, que é uma coisa comum dos adolescentes fazerem, complain, and I take a lot of breaks. I take a lot of breaks. O que será que essa expressão aí toda significa? Vocês vão pesquisar, tá bom? Se você já souber, só coloca aí a tradução. Se você não souber, dá uma olhadinha aí e pesquisa que você vai encontrar. É simples. E aí ao ladinho tem uma caixa explicando the present simple, affirmative and negative, ok? So, a teacher colocou aqui no board, mais ou menos para explicar para vocês, tá? Trazer vocês um pouquinho para perto, para que eu possa explicar aqui. Então, quando
novamente, quando a gente fala sobre daily routine, a gente vai falar sobre o nosso present. O nosso present a gente usa simple present. Então, tem algumas regrinhas do simple present que é importante a gente aprender sempre. Porque o present não é uma coisa que a gente fala direto. A gente fala direto sobre o que, né, nós fazemos durante o nosso dia. Então, tem algumas regrinhas para a terceira pessoa, como sempre a teacher falou. Mas a teacher não vai explicar exatamente, porque eu já expliquei várias vezes sobre o simple present para vocês. Como aqui são vários verbos diferentes, o que vocês têm que prestar atenção é apenas na terceira pessoa. Por quê, teacher? Quando a pessoa que estiver falando, né, for he, she ou it, o verbo da frase, tá bom? Por exemplo, aqui é o verbo have. Aqui, né, é o verbo catch. Ele vai sofrer alterações, como sempre. E também, quando a frase estiver na negativa, né, tem o uso do doesn't. Lembrando que no simple present, tá, a gente usa dois verbos auxiliares, que é o do e o does. So, do, does. O does é para a terceira pessoa. Então, quando a frase estiver negando, já sei que eu vou usar o doesn't. Então, vamos começar lá de cima primeiro. Vamos primeiro falar das outras pessoas que não é he, she, it. Vamos falar de I, you, we, they. Quando for essas pessoas, não tem nenhuma alteração. Não tem mudanças. Então, o verbo vai continuar da mesma forma. Ele não vai sofrer alterações. Então, para mim falar, eu acordo 6 horas em ponto. I get up at 6 o'clock. Então, o verbo aqui que é get, mas aqui ele está em forma de phrasal verb, get up, que é uma expressão, né? Não sofre nenhuma alteração. Então, eu levanto, get up. Lembrando uma dica importante, get up, tá? Tá mais relacionado com o ato de você levantar da cama, sair da cama, get up. E a expressão wake up tem mais relação com você acordar. Na hora que você acorda, I wake up, eu acordo. I get up, eu levanto, tá certo? Algumas pessoas não diferem, falam as duas sem fazer diferença aí, mas é bom que vocês saibam o que está mais relacionado ao que. That's okay? So, para fazer essa mesma frase, esse mesmo tipo de frase agora na negativa, se o auxiliar para a terceira é o does, o auxiliar para as outras é o do, que na negativa fica don't. Então, para me dizer que eu não faço alguma coisa, I don't watch TV. I don't get up at 6 o'clock. Então, é só colocar aí o don't depois do sujeito, que é você, a pessoa que está falando. So, I don't watch TV. I don't watch TV. Falam aí de uma coisa que ele faz durante o dia dele. No caso é que ele não faz, né? Então, como eu disse para vocês, o auxiliar é o do e o does. Vamos então falar do he, she, it, que agora sim a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Para mim falar sobre minha rotina, não é? Se as pessoas que estiverem falando for he, she or it, ele, ela para coisas, animais, objetos, não é? O meu verbo, ele vai sofrer uma alteração na afirmativa. Na frase afirmativa, o meu verbo vai acrescentar S. Na maioria dos verbos acrescenta S. Verbos terminados em SH, CH, aquelas regrinhas que tem na tabela do book de vocês, lá onde tem o Simple Present, dá uma olhadinha lá, quando é que acrescenta ES, ao invés de somente o S, ok? Então tem aquelas regrinhas todas. Aqui eu coloquei o has, né? O verbo no caso aqui é have, mas quando ele passa para a terceira pessoa, ele muda completamente, porque ele é irregular. Então fica has, ok? Então, she has dinner at 8:30 p.m. She has dinner at 8:30 p.m. Se não fosse o verbo has, teacher Jéssica, se fosse, por exemplo, o verbo do, tá? Então, se eu quisesse dizer, ela faz a lição de casa às 3 horas da tarde. Então, seria she
Do, como é a terceira pessoa, fica does. Verbos terminados em ou, acrescenta es no final. So, she does homework at 3 o'clock. Ok? Essas regrinhas, gente, a gente não precisa decorar. É só a gente praticar que a gente acaba se acostumando com elas, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, voltam no book, que lá nas primeiras aulas tem falando sobre essas regrinhas do Simple Present. E aí você pode anotar elas na aula de hoje em um espaço aí pra que vocês possam ir praticando, ok? E pra fazer a negativa, quando for um desses aqui, certo? O meu verbo auxiliar, que é o does, fica doesn't. Então, he doesn't catch the bus to school. He doesn't catch the bus to school. Ele não pega o ônibus, né, para a escola. Então, o does fica doesn't, que é o does plus not, abreviado, doesn't, ok? So, vocês vão fazer a number 5, que tá pedindo aí. Are these sentences true or false? Tá falando aí, tá afirmando, né, dizendo coisas sobre Laura. Laura's life. Você vai ler as frases, tá? Se tiver correta, você coloca T for true, F for false. 6. Tell your partner about your typical day. Take notes about your partner's routine if necessary. Como você não tem um partner aí, lembra das frases que a teacher pediu no Monday? Você vai pegar elas, transcrevê-las novamente, rewrite, reescrevê-las, agora acrescentando as horas, tá? Você vai escrever as mesmas frases, só que bota as horas, em que horário que você faz isso. That's okay. Não quero que vocês coloquem só a hora na frente. Coloca, refaz de novo as mesmas frases, só que com o horário. Ok? And 7 diz... Over to you, tell the class about your partner's typical day. Mas isso eu vou deixar mais pra frente pra vocês falarem em algum vídeo sobre your routine, ok? So guys, see you next class. Have a great week and see you Monday. And I miss you a lot. So, bye. Stay with God. Fiquem com Deus.